Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do nosso querido e saudoso mestre, fundador e professor Og Francisco Leme. O liberalismo é uma utopia? A gente argumenta que a ideia de um sistema em que nós tenhamos uma amplíssima liberdade econômica, um amplo programa de privatizações, de restrições das funções do Estado, seria um cenário completamente idealizado ou utópico, uma aspiração abstrata que nunca se realizaria. O professor Guilherme adota nesse artigo uma abordagem diferente do habitual, interessante, dizendo que o liberalismo pode ser considerado uma utopia no mesmo sentido em que o norte da bússola é uma utopia ou o cristianismo é uma utopia. Isso significa dizer o seguinte, que quando você confia na bússola, quando você está caminhando, porque você deseja viajar na direção norte, você pode ficar tranquilo, porque esse é o caminho que você tem que seguir, é a direção norte. Mas não existe um lugar chamado norte, perfeito e acabado, onde você vai chegar. A mesma coisa o liberalismo. O liberalismo é um rumo. Ele é um caminho, é uma bússola apontando numa direção correta. Você nunca vai ter o liberalismo perfeito, o paraíso realizado na Terra, a sociedade em que todas as ideias do liberalismo estão materializadas e encarnadas na mais absoluta perfeição, do jeito mais bem acabado possível. Isso não vai acontecer. Mas o liberalismo pode prometer ser a melhor alternativa de que a ação humana imperfeita é capaz. E não houve até hoje ação humana capaz de oferecer algo melhor do que o liberalismo. Em defesa do liberalismo e da sociedade aberta e tolerante, nós tivemos um grande filósofo, Karl Popper, e é sobre ele o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Karl Popper. Karl Popper, nascido em 1902 e falecido em 1994, ficou famoso pelas suas teorias sobre a ciência, a epistemologia, a filosofia da ciência, da aquisição do conhecimento, mas o seu pensamento também tem consequências sociais que vão no sentido de desfraudar a bandeira de uma sociedade livre, uma sociedade aberta. O Brasil vem realizando movimentos que o levam numa direção contrária ao que se esperaria de uma sociedade aberta. E isso é o foco do texto do Bernardo Santoro, Um Cálice com Caneta Tinteiro de Sangue. O Bernardo, nesse artigo que foi publicado originalmente na revista Oeste, pega o exemplo da declaração de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir o desamor das esquerdas contemporâneas pela liberdade de expressão, valor em nome do qual essas mesmas esquerdas bradavam no passado histrionicamente. Ele nos diz que a esquerda brasileira de 2023 está dissociada não só de suas raízes intelectuais mundiais, porque os esquerdistas sempre falaram que defendiam a liberdade de expressão, como da sua própria prática política dentro da sua tradição nacional, as esquerdas que bradavam contra a censura do regime militar, ao exaltar a condenação de inelegibilidade de Bolsonaro por mera opinião, e sequer trazia elementos de intolerância ou afronta às instituições democráticas, restringindo-se tão somente a discutir o modo de sufrágio com apuração através de uma urna eletrônica que, embora possa ser auditada, de acordo com a posição do TSE, certamente tem menor capacidade de gerar segurança jurídica e institucional do que uma dupla conferência através da impressão do voto em conjunto com sua inserção eletrônica. Estamos diante de uma ordem inconstitucional de cálice, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral e assinada com caneta tinteiro de sangue contra um cidadão cujas ideias representam, de acordo com a própria urna eletrônica, um montante de 59 milhões de brasileiros. Tudo isso sob aplausos, risadas e cantorias de uma esquerda que já vivenciou a importância da liberdade de expressão, mas que se esqueceu de onde veio e o que defende por pura conveniência política, numa grande ironia ensurdecedora. Esse é um resumo da situação que nós estamos vivendo. Por falar desta esquerda, é sobre ela o texto da página Liberalismo Brazuca. O PT é realmente um partido comunista? O mote dessa reflexão da página Liberalismo Brazuca foi a declaração do presidente Lula, infelizmente o presidente Lula, de que o PT tinha orgulho, a esquerda tinha orgulho, tem orgulho quando é chamada de comunista.
E aí ele se põe a refletir sobre a pertinência ou não desta rotulação. O artigo não chega a bater um martelo sobre isso, mas ele deixa claro que se esperou que o PT, na posição de partido de esquerda no começo do século XXI, abandonasse a sua postura socialista em favor da social-democracia pura e simplesmente. Mas passando os anos, nota-se, diz o texto, que aquele sopro de moderação para ganhar a eleição de 2002 foi apenas isso, um sopro. Porque dali em diante o partido assumiu e corroborou que seu verdadeiro projeto de poder era o do tal socialismo democrático, apelando a posturas notoriamente autoritárias para exercer seu poder. Crente nessa saída, o PT radicalizou conforme passou os anos no poder, indo do começo moderado e social-democrata, aparentemente, porque a corrupção já rolava solta, os afagos às ditaduras latino-americanas também, ao impeachment de 2016, no qual o país passou pelo maior choque de esquerda no poder desde o governo João Goulart. Nesse momento, que nós estamos vivendo agora, ocorre talvez o motivo pelo qual Lula diz ter orgulho de ser comunista, pois uma vez fora do poder, o PT foi claro em afirmar que o seu erro não era o de ter radicalizado conforme permanecia no poder, mas sim o de não ter radicalizado o suficiente no poder. O que isso significa? O texto conclui: não sou profeta para tentar adivinhar o futuro, mas apenas prudente o suficiente de monitorar que um partido que alegue que errou em não radicalizar ainda mais e que se orgulha de ser comunista não pode significar bom sinal, principalmente depois dos resultados fracassados das experiências comunistas pelo mundo. Contra o comunismo totalmente está a Escola Austríaca de Economia, que é o tema do texto do nosso querido conselheiro Ubiratã Jorge Jório, A Escola Austríaca e a Economia Brasileira. O texto faz um histórico geral de toda a escola austríaca, dos seus grandes economistas como Mises e Hayek, e foca, à guisa de conclusão, na questão brasileira, no cenário brasileiro, perguntando por que os economistas austríacos são marginalizados nas universidades brasileiras. Ele nos diz que não é só no Brasil que isso acontece e que provavelmente isso tem dois motivos, pelo menos. Primeiro, que as explicações dos austríacos para a Grande Depressão e as recomendações que eles fizeram para os governos não eram e não são ainda muito agradáveis aos ouvidos dos políticos que querem gastar, comparadas às recomendações keynesianas. Keynes apregoava que os governos deveriam gastar mais para estimular a demanda, ou seja, entre o comportamento parcimonioso da formiga e o esbanjador da cigarra, diz-nos o professor Iório, políticos preferem sempre optar pelo último, que lhes é duplamente conveniente, seja porque lhes dá mais popularidade, seja porque o dinheiro que gastam não é o deles. O outro motivo que ele aponta para o desprestígio dos economistas austríacos seria uma mudança metodológica e filosófica por detrás da ciência econômica que afastou cada vez mais a economia do mundo real. Esses são motivos globais para a queda de popularidade da escola austríaca, cujo resgate ele defende entusiasticamente. Voltando ao cenário da economia real brasileira, nós temos um texto do João Luiz Mauad sobre a reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Reforma tributária e noites de sono perdidas. O Mauad é contra a reforma tributária que foi aprovada pelo parlamento. Ele argumenta analisando o caso de uma empresa de um amigo. Projeta-se, diz ele, que os novos tributos em conjunto terão uma alíquota mínima de 25% não cumulativos, vale dizer, descontados os insumos, exceto a mão de obra. No caso da empresa do meu amigo, ele pagaria, grosso modo, sobre 90% do faturamento, 25% de 9 milhões são 2.250.000, ou seja, quase 3 vezes o que paga atualmente. Esta simulação serve para qualquer prestador de serviços fora do Simples e das exceções previstas no projeto, educação, saúde, serviços culturais, etc., que terão alíquota reduzida em 60% da tarifa cheia. Além de pagar mais caro, o cálculo dos novos tributos demandará também mais tempo e burocracia, já que a empresa vai precisar juntar e calcular todo mês as notas fiscais de entrada de qualquer insumo para verificar os créditos tributários a que terá direito. Simplificação em Pindorama funciona assim. Não sei como ainda podem dizer que não haverá aumento de preços. Enfim, pode ser que eu esteja errado. Se for o caso, por favor, me mostrem onde está meu erro e serei eternamente grato pelas noites de sono que não perderei daqui para frente. É o que faz, a convocação que faz o João Luiz Mauad. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos o nosso caríssimo colunista Luan Sperandio com a republicação de um texto sobre a tragédia do Holodomor. Holodomor, o holocausto que não te contaram. Ele nos diz no texto, que conta a história dessa grande fome assassina
na Ucrânia, que até pouco antes do fim da União Soviética, em 1991, a população dos outros países do próprio bloco soviético, do próprio bloco comunista, não sabiam o que tinha acontecido na Ucrânia. Uma das principais pautas do governo ucraniano é a divulgação do terror sofrido por sua população nos anos 30 para que as pessoas saibam o horror do socialismo. Tudo em nome de um projeto de poder. Stalin é considerado responsável pelo programa de extermínio mais eficiente da história e não à toa os ucranianos têm tanto medo dos russos que hoje estão invadindo o seu território. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.